Fala galera, Pro Kelly de História e mais um assunto abordado com vocês. Hoje nós vamos ver sobre a independência do Brasil, alguns acontecimentos que antecederam e como foi a independência do nosso país. Vamos para o slide? Olha lá, independência do Brasil. Antes da independência, temos alguns pontos a relembrar. Quando a família real chegou aqui no país, várias mudanças aconteceram, desenvolvendo a parte comercial e econômica, também estrutural, principalmente da capital, que era o Rio de Janeiro, e possibilitou, mais para frente, a independência. Logo que Dom João chegou ao país, o seu primeiro feito, a sua primeira medida implementada foi abrir os portos do país às nações amigas, beneficiando economicamente, destacando economicamente a Inglaterra. Esse foi um passo. A partir do momento que Dom João abre os portos e ele vem para cá, para sua colônia, o Brasil deixa de ser colônia. O Brasil agora se transforma numa parte integrante do reino português. Até o nome foi mudado, passou a ser chamado de Reino Unido de Portugal e Algarves. A presença da família real aqui no país causou grandes avanços, mas também grandes insatisfações. Eu já até havia falado no tema anterior sobre a vinda da família real portuguesa ao Brasil, sobre a Revolução Pernambucana em 1817 e a Revolução do Porto em 1820. Na Revolução Pernambucana, muitos brasileiros estavam insatisfeitos, pois tudo acontecia no Rio de Janeiro. Todas as atenções, a economia, as melhorias eram no Rio de Janeiro. E o Pernambuco sofrendo muito, com muitos problemas econômicos, a escravidão e a cana-de-açúcar diminuindo cada vez mais. Em 1820, há a revolução lá na cidade do Porto, em Portugal, onde os próprios cidadãos portugueses solicitam o seu príncipe regente, o Dom João VI. Em 1821, com a morte de Napoleão na França, e também pressionado por vários acontecimentos que estavam surgindo aqui no país, Dom João decide retornar para Portugal. Ele voltou em 26 de abril de 1821, mas ele deixou o seu filho, Pedro de Alcântara, como príncipe regente aqui do Brasil. Quando ele retorna para Portugal, cerca de 4.000 pessoas voltaram com ele. E ele também levou uma grande quantidade de ouro, diamantes e muito dinheiro que havia nos cofres do Banco do Brasil. O Dom Pedro, ainda não era Dom Pedro, o Pedro de Alcântara se torna o regente. Então o Brasil passa a ser regido no governo dele como príncipe regente. E Dom João retorna a Portugal para ser o rei. O processo de independência aconteceu de fato durante essa regência de Pedro de Alcântara aqui no Brasil. Só que as cortes portuguesas, lá em Portugal, tomaram algumas medidas que foram impopulares aqui no país. Eles exigiam a transferência de algumas instituições criadas do período joanino, queriam que o Brasil voltasse a ser colônia, queriam o envio de mais tropas portuguesas para o Rio de Janeiro e a exigência do retorno do príncipe regente ao Brasil, principalmente com a morte de Dom João. Em dezembro de 1821, chegou uma ordem vinda de Portugal exigindo o retorno de Dom Pedro. E a reação ocorreu da criação de um clube da resistência. Os próprios cidadãos portugueses firmaram esse clube da resistência. Com a morte de Dom João, exigiram o retorno de Pedro de Alcântara.
Em janeiro de 1822, durante uma audiência ali no Senado, um documento com mais de 8.000 assinaturas de brasileiros foi entregue nas mãos de Dom Pedro. Esse documento pedia a permanência do príncipe regente no Brasil. Supostamente motivado por um abaixo-assinado, né, com 8.000 assinaturas pedindo para ficar, Dom Pedro então proclama: como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que eu fico. Esse acontecimento é chamado de Dia do Fico. Já estamos no ano da independência. Esse ano é muito importante para a gente relembrar, 1822. Então, em janeiro foi o Dia do Fico e Dom Pedro decidiu ficar. Muitas coisas aconteceram nos meses seguintes, no ano de 1822, e que foram responsáveis por incitar o Brasil a romper, fazer essa ruptura com Portugal. E isso que ainda não era certo em janeiro de 1822. Ao longo do processo de independência, 2 pessoas tiveram grande influência nas tomadas de decisão. Foi Maria Leopoldina, esposa de Pedro, e José Bonifácio de Andrada, o seu amigo pessoal e ministro da regência. Olha só, no ano de 1822, em janeiro, foi o Dia do Fico. Em maio, Dom Pedro assina outro documento chamado Cumpra-se. É um documento em que Portugal envia que todas as decisões deveriam ser tomadas por Portugal. E Dom Pedro assina o Cumpra-se dizendo que não, todas as decisões tinham que ser tomadas por ele, como príncipe regente. Passando por ele, seria decidido. Em junho, começa-se uma Assembleia Constituinte, já pensando numa Constituição, onde o Dom Pedro solicita. E em agosto, final de agosto, dia 26 de agosto, vem uma ordem de Portugal novamente, pedindo a sua imediata partida, a partida de Pedro para Portugal. Só que ele recusou, mais uma vez. Maria Leopoldina, então, se convenceu da necessidade de que não havia mais jeito e deveria ser feito o rompimento com Portugal. E em 2 de setembro, organizou ali uma reunião com Bonifácio de Andrada e mais alguns ministros, uma sessão extraordinária, e assinou a Declaração de Independência. Sim, foi Maria Leopoldina que a assinou. E enviou para Dom Pedro, que não estava no Rio de Janeiro. Ele estava em viagem em São Paulo. O seu mensageiro, chamado Paulo Bregaro, foi atrás e alcançou a comitiva de Dom Pedro, que estava ali próximo do rio Ipiranga. Nessa ocasião, Dom Pedro estava sofrendo com problemas intestinais, não se sabe a origem, e o príncipe leu aquelas notícias que o mensageiro lhe entregou e ali mesmo ratificou a ordem de independência e proclamou a independência, nós dizemos que foi o grito da independência às margens do rio Ipiranga, conforme é registrado na história. Vou passar para vocês um vídeo que tem cenas de uma série televisiva onde eles retratam muito, muito bem essa parte do grito da independência. Assista comigo. Deve ter visto alguma fêmea. Já faz uma semana desde a última. Não, Pasto, não. A leitoa? A leitoa! A leitoa do Bonifácio é mortal. Não pode ter ele só entranhas de ferro. É engraçado, não sinto nada. É o estômago dos pobres, meu caro. Fica tanto tempo vazio que segura qualquer coisa. Essa leitoa conseguiu o que nem todas as divisões da Marinha Portuguesa conseguiram. Enfim que vos encontro. Comunicação urgente da princesa Leopoldina. Que foi? Comunicação da princesa Leopoldina. Não está grávida de novo, está, Pedro? Está. Mas isso já sabia há tempos. Deve ser coisa de meu pai. O que foi? Ordens de Portugal? O rei Dom João capitulou. Anula a nomeação do Conselho de Procuradores do Brasil. E os governadores locais devem se reportar diretamente a Lisboa.
Até os processos de justiça devem se resolver em Portugal. De regente, transformo-me num bedel das cortes. Tira-me qualquer poder. Me mandam uma divisão da Marinha para garantir o cumprimento das ordens. Nem ministros posso mais escolher. Que o príncipe tem culhões, todos sabem. Dom João mandou-vos uma calça de ferro para amassá-los. O que vais fazer agora, Pedro? Não sei. Ou melhor, já sei há algum tempo. Soldados! Laços fora! Os do uniforme! Com as armas portuguesas! Chega! O Brasil não se curva mais àqueles filhos da mãe. Independência! Ou morte! Está declarada a independência do Brasil! Declaraste a independência. É. A independência. Não é isso que todos os brasileiros querem? Nunca dizer amém às cortes de Lisboa? Mas isso se faz assim? Isso se fez assim, Plácido. E nada me faz voltar atrás. Nenhuma armada portuguesa é disposta a pendurar-te na ponta de um canhão e levá-lo a Lisboa. Não és tu que vive a chamar-me de teimoso? Que tua teimosia tem o tamanho de tua loucura, menino. Independência ou morte! Muito bem. Esse foi o grito da independência de Dom Pedro às margens do rio Ipiranga. O dia 7 de setembro de 1822 é dado como o dia da independência do país. Mas esse processo de independência não se encerrou ali. Muitas coisas aconteceram depois. Seguiu-se um período pela Guerra da Independência, vários conflitos nos meses seguintes. O Brasil não foi reconhecido por algumas instituições logo de primeiro momento. Portugal não quis reconhecer o Brasil como independente, pediu até uma indenização muito grande de 2.000 libras esterlinas para poder reconhecer essa independência. No outro mês, em outubro, dia 12 de outubro, Dom Pedro é proclamado imperador do Brasil e ele passa a ser o primeiro imperador do Império do Brasil. E em dezembro, no dia 1º, ele é coroado. Mas aí começa o primeiro reinado, que é um próximo episódio, um próximo capítulo para nós conversarmos. Um grande beijo, até lá, tchau!